Vamos lá para as nossas questões de número 5 e número 6. Essas duas questões continuam falando sobre perímetro. Espera lá, já esqueci o que é perímetro. Perímetro é o contorno das coisas. Então, toda vez que se pedir o perímetro, a gente precisa fazer o contorno daquela figura ou de algo que está sendo pedido, tá? Aí na questão 5 diz assim: Mona Lisa é o nome do quadro abaixo de Leonardo da Vinci. Olha a Mona Lisa linda aqui, ó, né? Pintada por volta de 1503 a 1506. Ele se encontra no Museu de Louvre, eu acho, em Paris, França. Suas dimensões é de 0,77 metros por 0,53 metros. Determine o perímetro e a área desta tela. Opa, nessa questão ele pede para calcular perímetro e área. Então, primeiro nós vamos calcular perímetro, que era o que a gente já vinha vendo nas questões anteriores. Perímetro, contorno desta figura. Então, se eu quero o contorno, eu vou ter que pegar este lado, mais esse, mais esse, mais esse. Aí a gente calcula perímetro, ok? Então, primeiro vamos focar no perímetro. Perímetro do quadro de Mona Lisa. 0,53 mais. Eu vou logo fazer o ar me efetue aqui, ok? 0,77 mais este outro lado. Ah, não foi dado. Claro que foi. Esse lado de baixo é igual ao lado de cima. Então, 0,53. Opa. E este outro lado, já que esse é 0,77, o outro lado também é 0,77. Mas eu tinha colocado aqui. Lá vai. 3 mais 7, 10. 3 mais 7, 10. 10 mais 10, 20. Vai o 2. 5 mais 5, 10. Mais 7, 17. Mais 7, 24. Com mais 2, 26. Baixa o 6, vai 2, vírgula. Então, eu posso dizer que o perímetro do quadro de Mona Lisa é de 2,60 metros. Quando a gente fala, já finalizei o perímetro, não tem mais nada. Só que ele pede para a gente calcular a área também deste quadro. Gente, o que é área? A área sempre é a multiplicação de duas medidas quando a gente tem um retângulo ou um quadrado. Então, quais são essas medidas? É o comprimento e a largura, a base e a altura, porque depende muito da situação. Um quadro, como ele vai estar exposto na parede, a gente não vai dizer largura, a gente tem a ideia de altura. Então, é pegar o comprimento vezes, aqui eu vou chamar de altura, tá? E multiplicar. A partir do momento que eu fizer esta multiplicação, eu vou ter o quê? A área. Qual é o comprimento? 0,53. Eu vou colocar essa multiplicação para cá e a gente aqui. 0,53 vezes a altura. Qual é a altura desse quadro? 0,77. Fazendo esta multiplicação, nós vamos ter a área, que a gente chama de área. Olha lá. Quando a gente vai fazer multiplicação de 77, eu quero facilitar a minha vida colocando um 5 ali. É 0,77. Ainda bem que eu percebi. Ok? Obrigado. Bora lá. Agora não vai ter mais erro. Quando a gente vai fazer multiplicação com números decimais, o que eu disse para vocês? A gente chuta a vírgula. Se eu chuto a vírgula, isso aqui vai se tornar 53. 53.
Se eu chutar a vírgula, isso aqui vai se tornar 77. E vamos multiplicar. 7 vezes 3 é 21. Baixa 1, vai 2. 7 vezes 5, 35. Mais 2, 37. Opa. O que eu sempre digo, quando vocês forem fazer a próxima multiplicação, põe logo o sinal de mais embaixo da unidade, para não correr o risco de vocês, quando forem fazer a próxima multiplicação, não colocar algum número embaixo da unidade. Os resultados vão ser os mesmos, mas bora lá. 7 vezes 3, 21. Baixa 1, vai 2, que já está lá da outra conta. 7 vezes 5, 35. Mais 2, 37. E vamos somar. 7 mais 1, 8. 3 mais 7, 10. Vai 1. 1 mais 3, 4. Olha lá. A minha resposta aqui deu 4.081. Calma, gente. Antes da gente concluir a resposta, eu tenho que lembrar que os números que a gente estava multiplicando, este número tinha aqui, o 0,53, tinha 2 números atrás da vírgula. E esse outro também tinha 2 números atrás da vírgula. Então, a minha resposta precisa ter 4 números atrás da vírgula. Para ter 4 números atrás da vírgula, a minha vírgula tem que ficar bem aqui, ó. A vírgula, 4 números atrás. E como não pode ficar sem nada atrás da vírgula, na frente da vírgula, a gente põe o 0. Lembrando que a unidade de medida do quadro de Mona Lisa era em metro. E quando a gente fala em área, a unidade de medida tem que estar ao quadrado. Porque se a gente não coloca ao quadrado, a gente está falando de perímetro. E aqui a gente está falando de área. Para definir que é área, a gente tem que colocar a unidade de medida ao quadrado, ok? Vamos para a sexta questão. Na sexta questão dizia o seguinte, que o Arthur ele tinha 3 quadros e ele queria colocar molduras de madeira. E ele queria saber qual era a quantidade mínima de madeira que ele precisava comprar. Se ele quer colocar moldura nesses quadros, então ele quer fazer o quê? O contorno. Ele quer fazer o contorno, colocando uma moldura de madeira. Para a gente poder descobrir qual seria a quantidade mínima de madeira que o Arthur iria ter que comprar, eu preciso calcular o perímetro deste quadro, o perímetro deste quadro, o perímetro desse. Quando eu tiver o perímetro dos 3 quadros, eu vou somar os 3 e aí eu vou saber a quantidade mínima de madeira que ele vai precisar comprar para poder fazer as molduras desses 3 quadros que ele tem, ok? Vamos calcular, eu vou chamar de moldura 1, moldura 2, moldura 3, tá? Vamos calcular o perímetro da moldura 1, tá? É 68 mais este lado 30,5. 30,5, então aqui eu tenho que colocar também vírgula 0. 68, 30,5, aqui 68. E este lado, 30,5. Estou calculando o quê? O perímetro, o contorno da moldura 1. Vamos lá. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 8 mais 8, 16. Com 1, 19. Sobe 1. 6 mais 3, 9. Com 1, 10. Com 6, 16. Com 3, 19. Olha o que eu descobri. Que a moldura 1 tem 199
centímetros. Então, essa é a quantidade de madeira que ele vai precisar usar para a moldura 1. Agora, eu vou verificar a moldura 2. O contorno da moldura 2. Este lado mais esse, mais esse, mais esse. Lá vai. 75 mais 42,5, que é este lado. Aí a gente põe uma vírgula aqui também, vírgula 0, onde não tem. Este lado, 75. E este lado é o mesmo tamanho daquele outro, 42,5. Já que é perímetro, vamos somar tudo. 5 mais 5, 10, vírgula, sobe 1. 5 mais 5, 10, com 2, 12, com 1, 13, com 2, 15. Sobe 1. 7 mais 7, 14, com mais 4, 18, com mais 4, 22, com mais 1, 23. Então, eu posso dizer que o contorno ou o perímetro da moldura 2 é 235 centímetros. Eu já tenho a quantidade de madeira que eu preciso usar para a moldura 1, para a moldura 2. Agora vamos verificar a moldura 3. De novo, verificar perímetro. O que é perímetro, gente? Contorno. Contorno tem que ser de toda a minha figura. Se eu não fizer o contorno de toda a minha figura, eu não estou verificando perímetro, ok? Bora lá. 90 mais 60 mais 90, já que este lado é igual a esse, e mais 60, porque este lado e esse são iguais. 0. 9 mais 6, 15. 15 mais 9, 24. 24 mais 6, 30. Moldura 3. 300. 300 o quê? Centímetro. Acabou a questão. Não, ele não está perguntando quanto ele vai usar em cada quadro. Ele quer saber qual a quantidade mínima de madeira que ele precisa comprar. Para eu saber a quantidade mínima, eu vou juntar esses 3 valores e somar, ok? Eu vou apagar bem ali para eu ter espaço para fazer o cálculo desses 3, tá? Valores encontrados. Vou apagar as molduras e vou ficar com os valores, tá? Vou pegar 199 mais 225, 35, desculpa, e mais 300. 9 mais 5, 14, vai 1. 9 mais 1, 10, com 3, 13, vai 1. 3, 5, 6, 7. Então, podemos afirmar que a quantidade mínima que o Arthur precisa comprar de madeira é 734 centímetros. Se ele comprar menos do que isso, ele não consegue fazer a moldura nos 3 quadros que ele tem, ok? Vamos para as próximas.